Estás pronto, Rafael? Estou pronto. Que é isso? O que estás a fazer? A imitar o vento. Com a barba. Com a barba. Que é essa amostra de barba que tens aí. Faz tu a intro. Não. É o que temos. Está focado em mim? Tá. Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma terça-feira, que por consequência, sejam bem-vindos então a mais um CLC. Boa noite, Pedro. É verdade. Olá, Rafael, como estás? Está tudo bem contigo? Fim de semana, como é que foi? Foi longo, cansativo, mas produtivo. Exatamente. Ora bem, hoje nós vamos falar sobre o nosso fim de semana. Não há grandes temas para falar. Vamos dedicar, semana passada dissemos que respondemos às questões que temos para responder, que nos foram colocadas hoje, não é? E, portanto, vamos falar aqui sobre um assunto também muito sensível que nos fizeram chegar. E, portanto, acho que é tudo. Vamos para mais um CLC. Vamos embora, Rafael. Agarrem-se. Sejam bem-vindos às terças-feiras loucas. Olá meninas. Olá. Tu vê aquela morena ali na terceira fila, segunda cadeira a contar. Estás a ver? Aqui na minha cabeça eu consigo imaginar aqui as filas. É uma Altice Arena aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O XCO arrancou, não é, Rafael? Vamos começar por aí? Eu começava já pelo tema pesado e depois aligeirava a coisa. Acho que é mais fácil começar assim. Vamos começar então pelo tema pesado. Eu vou aqui abrir porque tenho aqui umas coisas para ver. Pronto, o tema em questão é então, nós todos já tivemos quedas mais ou menos feias. Fizeram-nos chegar o episódio de um rapaz que nós não conhecíamos pessoalmente. Ele era do downhill ou do enduro, não sei, é atleta de uma das vertentes. E enquanto fazia o reconhecimento da pista da Taça Portugal, que vai haver, ele teve uma queda e teve uma lesão bastante grave que lhe vai deixar problemas para o resto da vida. Podia ter sido bem pior, como já tivemos outros episódios. Felizmente, eu acho que temos que ver sempre o lado positivo da coisa, não é? Podia ter sido pior. Ele vai ficar, né, com sequelas para o resto da vida, não é? E neste momento ele precisa da nossa ajuda. E nós conseguimos ajudá-lo como? Lançaram na internet uma petição, correto? Lançaram mais que isso, lançaram uma campanha de crowdfunding, que eu vou-vos deixar o link, isto porque a lesão em causa, ele ficou paraplégico. Pelo que sabemos. É um jovem de 20 e poucos anos. É o Ronnie. Que ficou um jovem de 21 anos, que Ron Van Eyde, ele é filho de pais alemães, mas vive em Portugal, segundo aquilo que nos foi dito. É como nós dizemos, nós não estamos tão dentro do downhill, mas abordaram-nos, pediram-nos para tocar no assunto, pediram-nos para, dentro daquilo que é a nossa possibilidade, é isto, é entrar em contato com vocês e para divulgar a campanha, porque infelizmente um jovem de 21 anos, num acidente, ficou paraplégico. Não nos cabe a nós julgar, nem estou aqui a julgar absolutamente ninguém, mas eu quero deixar, dentro da conversa que eu tive no fim de semana passado, quando me alertaram para isto, colocaram a questão de uma forma com a qual eu não concordo. Dizer que, tentar atribuir culpas, e eu acho que neste caso não há culpa de ninguém, não é a culpa da pista, não é a culpa da pessoa. Há se calhar, nós praticamos um desporto em que há um risco, não é? Nós ao praticá-lo, estamos a aceitar esse risco. Nós, efetivamente, podemos ter atitudes que reduzam alguns riscos, atitudes de reconhecimento, atitudes de fazer aquilo que realmente nos achamos capazes, atitudes de usar o equipamento adequado. Então, eu não estou aqui a dizer que nada disto foi feito, ok? Estou a falar no geral. Sim, mas lá está, é como tu estás a dizer, o desporto que nós praticamos é um risco. E nós aceitamos esse risco ao praticá-lo. Ainda mais, o downhill está mais perto do risco, ainda mais do que nós no XCO, ou seja, mais, não digo que é mais propício a lesões do género, não é? Mas como o risco também é maior, quando as coisas correm mal, também mais rapidamente dá para o torto, não é? Exatamente. Aquilo, repara, o ano passado, segundo eu sei, nós tivemos uma lesão semelhante em Melgaço. Tivemos, infelizmente, o falecimento pela primeira vez na minha vida, enquanto ando aqui em Portugal, o falecimento de um atleta numa prova de cross,
Isto o ano passado foi trágico. E se às vezes as pessoas que nos contactam dizem: "Oh Pedro, o XCO está a ficar agressivo", está a ficar agressivo, mas para o XCO chegar a este nível, vocês imaginem como é que está o downhill, ok? Porque isto é proporcional. Se o cross de hoje parece o downhill de há 10 anos atrás, então o downhill está num nível estratosférico. E isto obriga, efetivamente, a que os praticantes, se querem estar ao nível do que se pratica lá fora, tenham que correr riscos ainda maiores. O problema é que quando tudo corre bem, é tudo muito bonito. Mas quando as coisas correm mal, o mal também é proporcional ao risco que nós corremos. É isso. Nós aqui no cross damos saltinhos de 2 metros, eles no downhill dão saltinhos de 4, 5, 6 metros. Gaps de 15 metros, coisas a 40, 50 km eu acho por hora. Que hoje temos ferramentas como aquelas que vocês estão a ver aqui, temos ferramentas como o YouTube, que nos permite ver o que se passa, ver como é que são praticadas as modalidades. E para nós termos direito a assistir a um espetáculo que são verdadeiras acrobacias, sentados a ver um smartphone, sentados a olhar para o computador. Há quem tenha que correr os riscos. Há quem tenha que correr os riscos para fazer esse espetáculo, para nos dar esse espetáculo. Os atletas são performance, são artistas e infelizmente às vezes as coisas correm mal. E eu não estava tão por dentro deste assunto como me falaram, e eu só tenho a lamentar porque eu digo assim, é um miúdo de 20 anos, neste caso de 21. O Rafael tem 20 e aos 21 anos ficar paraplégico é arrepiante. Neste momento está a correr então, lançaram uma campanha de crowdfunding, segundo eu vejo na notícia, o objetivo é reunir cerca de 150 mil euros com vista a custear obras de adaptação da casa e de compra de equipamento necessário ao seu dia-a-dia, como uma cadeira de rodas, outra para o carro, o banho e essas coisas. Ou seja, são coisas que serão coisas absolutamente fundamentais para uma nova vida, para uma nova adaptação, que podem ser, já basta uma pessoa que praticava desporto deixar de o poder praticar. Acho que aqui o problema nem é deixar de praticar o desporto. Portanto, é tentar amenizar, sim, a parte psicológica das alterações, tendo em conta a idade que tem, é tentarmos, de alguma forma, com uma pequena contribuição, amenizar aquilo que será o impacto, se é que existe amenização possível de uma situação destas. Mas é o que é, e agora é aquilo que nós, de alguma forma, podemos fazer aqui pelo RON. Portanto, se vocês de alguma forma puderem participar, quiserem participar, nós deixamos aqui na descrição deste vídeo o link para o crowdfund, e deixo também ficar o link para a notícia. Acho que mandaram-me um print, mas eu acho que vou conseguir partilhar isto. Não começamos este da melhor forma, mas é preciso lembrar, eu acho que é fundamental lembrar estas pequenas questões. Nós corremos riscos. Eu hoje estou aqui todo pisado, e não estou a brincar, estou aqui todo pisado, não consegui dormir por causa das costelas todas doridas, por causa de uma queda que dei no sábado, a fazer o reconhecimento com os miúdos, caí e depois tive que me meter em cima da bicicleta e ir fazer novamente o obstáculo bem feito, porque senão eu não posso pedir aos miúdos, façam o obstáculo depois de eles me verem cair e não fazer novamente. Certo? Certo. Também já me viste cair muitas vezes, não já? E tu a mim? A ti não vi muitas, por acaso, francamente não vi muitas. Mas... Eu quando caio bem. Tu cais que nem gingas, tu. Vamos passar às próximas questões. Rafael, sabias que nós aos domingos, agora aqui uma questão, nós aos domingos, durante as provas da Taça do Mundo, de XCO, que nós por acaso até gostamos um bocadito, não é? E temos o prazer de ver a Red Bull a transmitir o XCO, não é? Aquele prazer de ouvir como é que se chama? O Bart Bregent e o Rob, não é? Rob qualquer coisa, não é? Aquele prazer que quando tu pensas em XCO, tu já só pensas a voz de um e a voz do outro, não é? Só que eu tenho uma má notícia para ti. Vais deixar de ouvir. Será que vamos deixar de os ouvir? Será que... Porque, para quem não sabe, para quem não está a perceber, o XCO... Ou não é o XCO, acho que o BTT todo, em geral, perdeu... ou seja, a Red Bull perdeu os direitos de transmissão do BTT, e quem os comprou foi a Discovery. Exatamente. Ou seja, o que me faz pensar que a partir de agora, se nós quisermos ver, vamos ter que pagar. E eu creio que sim. Eu acho que embora a Discovery, eu não sei se estamos a falar da mesma Discovery. É a Discovery que há na televisão? Sim, a empresa-mãe é Discovery. Não, a empresa-mãe é a Discovery. Agora não sei se eles vão transmitir a partir do Discovery, parte do princípio que não, vão enfiar aquilo num canal de propriedade da Discovery. Mas será que eles não os vão trazer?
Não sei, francamente não faço ideia. Porque eu não sei... Mas sabes, há uma coisa que me preocupa mais do que há uma coisa que me preocupa mais do que isso. Por exemplo, não sei se tu tentaste ver, agora houve uma prova não foi em Banioles, foi em Chelva? Em Chelva. Não sei se tentaste ver o direto. Sim, foi uma... O direto, ou seja, trampa. vamos fazer aqui uma comparação entre um direto da Red Bull e o direto que passou em Chelva, não é? Parece quando o Charlie come qualquer coisa que não deve e depois anda a fazer aquela coisa líquida, sabes? Sim, nem tudo pode ser bom, embora os campeonatos espanhóis sejam o mais parecido que temos a uma taça do mundo aqui perto, não é? Pronto, a transmissão não foi grande coisa, mas... Aquilo que eu quero dizer é que a transmissão de uma prova destas é uma coisa extremamente difícil e deve movimentar meios técnicos que cresce de experiência e tudo mais, coisa que a Red Bull acumulou ao longo destes anos, eles não começaram logo do melhor. Red Bull? Não é? É a Red Bull, é a cara destes desportos. Sim, tem sido a cara destes desportos, exatamente. Aliás, acaba por ser a Red Bull que acaba por lançar isto em grande. Pois, não entendo como é que... Ou a Discovery pagou mesmo muito, uma coisa o que é que não entendes, Rafael? Sim, eu sei, mas que a Red Bull não vai atrás? Não, será que foram valores mesmo astronómicos? Possível, é que é a única justificação que eu arranjo, porque a Red Bull é cara disto, não é? Tu vês atletas a serem patrocinados pela Red Bull e o pior é que eu acho que não deixou só de ser a cara disto, como ainda vais pagar agora para ver. Eu acredito piamente que vais pagar para ver. Principalmente o Cross, eu acho que nem tanto, mas o Downhill é mesmo a cara da Red Bull, não é? Porque a Red Bull sempre apostou em desportos de nicho, sem ser desportos. Aliás, o crescimento da Red Bull assenta nisso. Na aposta em desportos de nicho, desportos que ninguém queria. Mas será que foi tudo? Porque eu vi a notícia... É tudo, sim. Foi o negócio com o CI, sim. Será que também vão perder o Rampage? Perderam o BTT. O Rampage está fora. O Rampage é mesmo organizado pela Red Bull. Sim, não, isso está fora, porque isso não é uma prova OCI. Não, mas como entra isso é freestyle. No espectro de... Não, mas isso é freestyle, isso não entra no domínio da OCI. Isso é outra coisa à parte. Não tem nada, freestyle é que é outra coisa. Não, é uma espécie de freestyle, por repara, tu não tens de ter ranking, repara, mas freestyle é uma coisa, aquilo é freestyle. Aquilo é downhill, mas a um nível... Eu não sei, eu acho que não vale a pena tentarmos encontrar um rótulo para o Rampage. Não, porque aquilo acho que não se enquadra em nada, mas acho que está mais... Está muito para lá do downhill, não é? Acho que... É um espectro. Pedro, diz-me para eu tirar o som do telemóvel. Peço desculpa, eu costumo pôr isto em coisa de voo, peço desculpa, mas continuamos. Eu podia ter agora atendido, juntamente aqui com a coisa, e atendi em direto. Era engraçado. Era. Não, mas a questão, meus caros, é que efetivamente a Red Bull perdeu então a transmissão do XCO, que nós tanto gostamos. Aquilo que realmente me preocupa a mim é a qualidade de transmissão que nós vamos ter a partir de agora. Sim, porque tínhamos lá dois comentadores que realmente sentiam aquilo, vibravam aquilo, sabiam do que estavam a falar. Um deles é medalha olímpica, não é? Sabiam do que estavam a falar e o facto de serem eles a comentar dava logo à corrida outra intensidade, outra emoção, porque eles de facto vibravam com aquilo e fazia com que nós conseguíssemos estar a ver a corrida desde a volta 1 até à última volta, sem pausas, porque eles tornavam a corrida interessante e o bom daquilo é que eles sabiam do que estavam a falar, porque eles estão lá no meio, eles conhecem os atletas pessoalmente, eles sabem como é que os atletas são, conhecem o desporto, percebem como é que o desporto funciona, eles são mesmo profissionais daquilo. Sim, acho que era sabes que é uma ocasião agora aqui falando das transmissões, eles tinham várias línguas. Há uma transmissão, nós este ano felizmente ainda vamos ver, na Red Bull. E eles também têm em português, que são português do Brasil. Português do Brasil, são brasileiros, não é? E uma ocasião comecei a ouvir, sem querer, porque aquilo detectou a língua do país e começou a dar com os comentadores brasileiros, e eu cheguei a conseguir mudar a tempo, mas já estava a sangrar deste ouvido. Era uma mulher, eu lembro-me. Comecei a sangrar deste ouvido e eu disse, não, é melhor mudar antes que rebente. Pelo menos das vezes que eu vi em brasileiro, eles só se focavam numa pessoa. Exatamente. Aquilo parecia a corrida do Avancini. Mesmo o Avancini podia estar... Olha, então, mas não há mais ninguém correndo, é só o Avancini. Ou eles não sabem o nome dos outros atletas. É que é chato, afinal, quando tem uma corrida com 100 atletas... Não, nem tem comparação com o Bart Bretchens e o Rob. Acho que é Rob, agora fica o Rob. Fica o Rob. Não me lembro do nome dele. Pronto. Caríssimos, é uma má notícia atrás de outra má notícia. Pois é, Rafael. Continuamos nas más notícias. Mais? Tivemos... Ih, pai, mas isto partilharam uma publicação de uma rapariga que foi correr no fim de semana passado, a Chelva. Sim. Não é? E partilhou uma publicação a dizer que basicamente lhe roubaram tudo do carro. Tudo o que ela tinha no carro foi gamado. Mas bicicleta. Foi Chelva ou foi na Amadora? Foi Chelva.
Foi bicicleta, equipamentos, sapatos, GPS, tudo o que ela tinha no carro, foi tudo gamado. Acontece. Sabes que mesmo aqui em Portugal o pessoal facilita muito? Facilita mesmo muito. Vocês facilitam para chuchu? Eu que sou... Nós que fazemos provas, não é? Eu nunca deixo a minha bicicleta sozinha, nem na tenda. Não, Quantas vezes nós depois, no final das corridas, vamos a ver e há publicações pessoal a dizer aí roubaram uma bicicleta. Porque é tão fácil. Vocês quando estão num evento, ou até num passeio, onde haja muita gente... Lembras quando fomos fazer... a volta do Rojão. Um NGPS, não, foi um NGPS. Eu lembro-me agora, o mais próximo que eu me lembro é a volta do Rojão, que nós chegamos lá, a Covelas, e aquilo é bicicletas espalhadas por toda a parte, e eu, se eu pegasse, ninguém me ia dizer nada. Não. Aliás, há uma coisa que nós fomos fazer um NGPS que foi aqui a Rota do Ave, qualquer coisa, e houve um rapaz que encostou a bicicleta à porta para entrar, para ir buscar o dorsal, e quando saiu, só tinha o dorsal. Tinham-lhe roubado a bicicleta. Facilitam mesmo muito com GPS, bicicletas, porque se vocês estão num evento de bicicletas, ninguém vai dizer nada a ninguém que esteja com uma bicicleta, não é? Ninguém vai perguntar, olha, essa bicicleta é tua? Não. Estão a presumir logo que é. E há tantas bicicletas abandonadas que seria tão fácil. Olho aberto, porque toda a gente é séria até se começar a rir, ok? Olho aberto. Mas pronto, olha, essa rapariga veio a pé. Deixaram-lhe o carro, ao menos? O carro acho que ficou. Pronto. E um par de cuecas lavados. Ao menos isso. É o mínimo que se pode pedir. Rafael, nós então, este fim de semana, tivemos em Nazurara, não é? Primeira prova da Taça Regional do Porto, com uma pista que era razoável. Nós podíamos, efetivamente, agora vou falar aqui, nós podíamos, efetivamente, apontar uma outra questão que se calhar estaria menos bem. Mas dentro daquilo que foi positivo, aquilo que esteve menos bem, não ocupa sequer lugar, não tem sequer percentagem. Exato. Há aqui alguns pontos que lá está, nós que estamos de fora e vamos lá só para participar. Ou seja, é a mesma coisa que há quem tenha estado a cozinhar o tempo todo, nós só chegamos, sentámos e comemos. Exatamente. Não é? Exatamente. E depois vamos reclamar que o guardanapo está mal dobrado. Gostei dessa. Claro que havia alguns pontos que não estavam tão bem, mas acho que a organização que neste caso é a União Ciclista de Vila do Conde teve, na figura do Carlos Vigo. Foi brilhante. Esta malta sabe organizar provas e organizam-nas bem. Mas há que salientar que também são pessoas que durante a semana têm a vida delas normal, porque não ganham nada disto, não é? Organizam provas por gosto, sim, gostam de ver pessoas a correr, e porque se não fossem elas a organizar provas, não era mais ninguém. É verdade, e nós, há aqui uma questão, nós no dia 27 éramos para estar no passeio, nós chegámos a falar isso, no passeio Braga a pedalar. Nós no CLC em que nós falamos isso e mencionámos isso com toda a honestidade, nós não tínhamos calendário regional do Porto porque ainda não tinha saído. Okay? E nós estávamos convencidos que só em março é que iríamos começar a competição. Entretanto, foi lançado o calendário ali a menos de 2 semanas do evento e nós fomos apanhados de surpresa. Ora, o nosso primeiríssimo compromisso é para com os nossos alunos. Exato. E isso estava no calendário, nós tivemos que alterar, falamos com a organização, pedimos desculpa a quem tínhamos que pedir, demos as explicações a quem achámos que tínhamos que dar e fomos correr. Acontece que também a organização só teve esse tempo para preparar tudo. Exatamente. E volto porque a dizer esta prova que estava entregue a outra organização que se recusou a fazê-la. Isto é menos de 2 semanas. Isto é menos de 2 semanas. E eles agarraram no touro pelos cornos e disseram, mas vai haver. Okay. E o Rafael usou aqui uma metáfora que acho que é absolutamente perfeita. É quando nós só temos que nos sentar para comer e alguém teve a ter o trabalho a preparar um banquete para muita gente, é fácil queixarmos. O copo está sujo. Mas há comida, ok? E portanto, se há comida e se vocês percebem que há o valor de alguém que não tinha obrigação e que o fez para que aquilo acontecesse, e ainda por cima fê-lo de uma forma muito acima da média, eu já vi provas com meses de antecipação. Não. Uma coisa, temos que dar valor, a prova estava organizada de uma forma brilhante. Eles sabem organizar, sabem ter aspecto. Sim. Tu olhas para ali uma coisa que eu acho está bem organizado. Sabes uma coisa que eu acho que está a começar a subir de nível no Regional do Porto? Que acho que há taças de Portugal que não têm isto. Que é a zona de paddock, que é uma coisa que nós criticamos muito, não é? Nós criticamos para que suba de nível, não é? A zona do paddock está cada vez mais bem definida. Zona do paddock, zona de assistência, a própria zona da meta, que é uma zona
pá, é a zona da meta, não é? Onde os atletas partem e chegam, tem que ser uma zona com aspecto, não é? Sim. Estava uma zona cuidada, bonita. Há uma coisa muito importante e fundamental nas provas, que é quem tens ao microfone a falar. É a mesma coisa que estamos a falar agora da malta da Red Bull. Exatamente. Eu acho que o speaker da prova tem que ser igualmente bom naquilo que faz. E eu acho que, não tirando o mérito às pessoas que fazem, eu acho que há uma pessoa em Portugal que é indicada para fazer tudo. O nome dele é Ângelo Pedrosa. Normalmente as pessoas conhecem-no por Pedrosa só. Ele tem redes sociais que é Pedrosa a voz. É assim qualquer coisa. E ele é a pessoa que, além de fazer o trabalho de speaker, que é relatar o que acontece na prova, ele faz ainda mais. Ele conhece os atletas, ele conhece as pessoas, ele já está nisto há tanto tempo que ele conhece as pessoas. E isto de conhecer as pessoas pode não parecer nada, mas é muito importante. Porque se nós não soubermos de onde é que um atleta veio, não é? Por vezes não lhe conseguimos dar o devido valor, não é? E o Pedrosa, a forma como o Pedrosa fala, como não só dos atletas, mas do sítio onde a prova, o conhecimento que ele apresenta sempre do sítio de onde a prova se está a realizar, dos próprios atletas, da corrida, ele estuda, tem sempre a matéria toda estudada e ele faz o trabalho de uma forma brilhante. E isso traz à corrida outra dinâmica que, para quem está lá pela primeira vez, é logo diferente. Não é? Faz uma festa. Tu passas a correr, tu se não conheces os atletas, passas a conhecer. Quanto mais não seja através do Pedrosa. Só pelas poucas palavras, às vezes, que ele diz das pessoas que ele conhece. Não é? Sim. E eu acho que ele é talvez dos speakers em Portugal que nós já tivemos a oportunidade de ver que melhor faz isso. Isto no BTT, não é? Não estou a falar de Sim, estrada, estamos a falar daquilo que nós conhecemos, obviamente. E no que diz respeito a nós, a prova correu tudo muito bem, ninguém se magoou, toda a gente adorou aquilo, foi uma para a maioria, festa, para a maioria dos nossos miúdos foi a primeira prova. Sim. Eles estavam é uma coisa também muito engraçada é ver aqui. E apesar da pista ser bastante exigente para eles, não é? Que estão-se a iniciar isto, acho que todos eles gostaram. Era exigente para mim, Rafael, o que aí lembras-te? Sim, a pista estava, acho que estava uma pista, eu não vi a pista toda, vi o que pude, mas acho que, pelo que me disseram, a pista estava também muito bem, estava destinada para aquilo que era. Tinha a dureza técnica, tinha a dureza física. Acho que estava uma boa pista, no geral. Para os miúdos, estava bastante exigente. Para estes miúdos que estão a começar, não é? Mas eles todos adoraram, querem repetir. E, portanto, acho que isso é o mais importante. Isso foi o ponto mais positivo que retiramos dali. Foi um fim de semana e tanto. E que venham os próximos. Já agora, no próximo fim de semana, nós vamos estar em Melgaço para a Taça de Portugal. Com um contingente mais pequeno. É uma espécie de snipers, não é? Não levamos o exército todo, é uma espécie de snipers, porque não há escolas, é só cadetes para cima. Vamos até Melgaço, também estamos a contar com uma pista muito interessante, uma excelente organização, até porque Melgaço é candidata a uma taça do mundo e, portanto, eu sei que aquele pessoal está a tentar subir a fasquia e, portanto, vamos até lá. Rafael, queres começar com as questões dos nossos patronos? Vamos lá. Temos aqui o Miguel Oliveira que nos coloca uma questão. Manda aí para a questão do Miguel. E Miguel pergunta: rodas de estrada com pinça, carbono ou alumínio? Apenas uso recreativo. As minhas rodas atuais pesam 2 kg e seria um upgrade para mais ou menos 1,5 kg em ambos os materiais. Peso do atleta 70 kg, travagem, segurança, performance, fiabilidade, gastos. Ora bem, eu vou sempre dizer... Vamos separar aqui uma coisa da outra. As rodas de carbono, quanto maior o perfil, nós olhamos para as rodas de carbono por causa do perfil, não é? Quanto maior o perfil, mais rígida a roda, mais potência se passa para baixo e tudo mais. No caso da utilização recreativa, eu vou sempre dizer pista em alumínio. Eu, se fosse eu, preferia investir numa pista em alumínio, porque estamos a falar de pinças, ok? Porque há uma questão, é que se nós formos para as rodas de carbono de gama média-baixa... A parte da travagem, não elas não travam. E já para não falar que vai estragar as rodas todas. Pelo menos, isto como estamos a falar... Não estamos a falar de gama baixa. Se usares as pastilhas adequadas... sim, vai sempre fazer passar qualquer coisa para a roda. Tem sempre desgaste. Mas a questão prende sempre como uma segurança. A nível estético, depois vai... Embora eu, a nível estético, prefira... Embora que atualmente já haja travões de disco esteticamente bonitos, eu prefiro travões de pinça. Sim, esteticamente. Eu sei que tu estragas a genética da família. Eu sei, com esse tipo de afirmações, Rafael, sinceramente, eu um dia deixo-te convidar para o CLC.
Mas eu, francamente, eu preferi umas rodas de alumínio. As rodas de carbono, gama baixa, travam. Eu acho que travar não é o termo, abranda um pouco. São abrandadores. Se apanham água, nem sequer. Mas ele aqui não faz coisa de gama alta, gama baixa. Ele aqui diz apenas uso recreativo. Sim. Portanto, nós deduzimos que apenas uso de recreativo não queres gastar Não, mas eu faço essa distinção. Rodas de gama baixa, dos 1800 para baixo, rodas de gama alta, dos 2000 para cima. Okay? Nós, para comprarmos uma boa roda de carbono para pinças, 2000 para cima, ou seja, uma roda que trave. Porque depois há ali processos de construção diferentes, por isso é que são mais caras. Portanto, eu ia sempre para umas rodas de alumínio, umas boas rodas de alumínio. Aqui depois tu perguntas em questões de travagem, segurança, performance, fiabilidade, isto vai tender sempre, o que eu te posso dizer é, disco é sempre melhor nestas coisas, travagem, segurança. Mas ele tem uma bicicleta de pinças. Performance, sim, mas eu estou-te a dizer, vai ser sempre melhor disco, percebes? Tendo pinças, pronto. Há uma questão nas rodas que o pessoal passa-lhe um bocadinho ao lado, não percebe? As rodas, efetivamente, são o ponto onde tu vais buscar mais numa bicicleta. Ou seja, a primeira coisa que tu deves trocar, umas boas rodas. Mas depois as pessoas pensam só no peso. Okay? E, efetivamente, por exemplo, umas rodas de alumínio perdes mais energia, porque elas vão torcer um bocadinho mais. Mas também significa que vão dar um bocadinho mais de conforto em terrenos mais irregulares. Exato. Mas há aqui um detalhezinho que passa ao lado toda a gente, que é os rolamentos. Porque o que é que a roda vai fazer? A roda vai fazer atrito de duas formas. Vai fazer no asfalto, ok? Algum atrito aerodinâmico, mas atualmente o material está tão desenvolvido que pouco ou nada. E depois aqui também tu queres umas rodas mais de montanha por causa do vento que nós temos aqui. Mas as pessoas dão pouca atenção aos rolamentos. Mais montanha não só por causa do vento, porque dependendo da zona onde ele mora, sim. A não ser que mora no Alentejo. Não, a questão que eu quero dizer é que as pessoas dão pouca atenção aos rolamentos. E os rolamentos, eu já experimentei rodas com rolamentos cerâmicos, de uns de topo de gama, sem estar aqui a falar em marcas, e a diferença é absolutamente ridícula. É tão ridícula que eu mesmo na Margarida quero experimentar num próximo investimento meter-lhe rolamentos cerâmicos. Não os topo de gama, porque eu não quero vender um rim, mas há agora aí uns híbridos, assim, uma coisa qualquer que eu já ouvi falar, e eu quero perceber se esses funcionam. Também simpáticos são, ou seja, nós já tem que só cortar o mindinho, mas isto na máfia russa é comum, não é? Mas não tens que vender um rim, porque efetivamente os kits de rolamentos cerâmicos dão vantagem, sem sombra de dúvidas. Mas um kit completo de rolamentos cerâmicos custa uma bicicleta. Uma bicicleta, Rafael. Eu com aquilo que custa um kit de rolamentos cerâmicos completo, eu se calhar bem negociado comprava 2 bicicletas, uma para ti e uma para mim. Ou então comprava uma bicicleta testada para ti e um monociclo para mim. Vamos para a próxima. A pergunta é do Nuno Pereira, que pergunta: exercícios de mobilidade e alongamentos antes de treinos ou competições aumentam o rendimento e conforto em cima da bike? Hoje em dia praticamente todos os atletas profissionais o fazem, porém há uns tempos vi um estudo que comparava atletas com e sem esses exercícios e conclui-se que quem alongava estava mais lento e despendia mais energia para o mesmo treino. Obrigado e abraço. Posso começar? Queres começar? Eu acho que sei para onde é que vai. Isto é daqueles temas que nós, tal como falámos, há um CLC, há 2 que perguntaram sobre o aquecimento. Não, mas eu acho que é igual. Tu nunca não vais encontrar uma informação que diga é assim. Porque não é. Pelo que eu já vi, tu quando fazes alongamentos e quando os alongamentos que eu estou a falar devem ser os mesmos alongamentos que tu estás a falar, que são alongamentos estáticos, tu estás a alongar e a descontrair o músculo. É para isso que os alongamentos fazem. Também tem aquela questão da flexibilidade e sim, pode trazer vantagens. Mas aquilo que eu já li e acho, embora eu lá está, esta é a minha forma de ver as coisas. Tu podes ir pesquisar estudos e vais ter estudos que digam que não é assim, que sim, trazem vantagens, e outros estudos que dizem que não. O que eu acho é que quando tu alongas, tu estás a alongar o músculo e a descontraí-lo. E estás a fazer com que o músculo não contraia. O problema é que tu a fazeres isto antes do exercício. Tu no exercício queres ter o músculo pronto para atuar, para contrair rápido. E tu a fazeres isso estás a fazer com que o músculo, na altura de contrair, seja mais lento e não vais tirar 100% da performance que o músculo tem para dar. Ou seja, este estudo que tu viste vai de encontro àquilo que eu estou a dizer. Tu a fazeres alongamentos antes do exercício vais fazer com que o músculo se torne mais lento a reagir e não vá buscar a energia
todo que ele pode despender. Portanto, alongamentos estáticos eu acho que antes do exercício não se deve fazer. Isto é a minha forma de ver a coisa. Agora, se estivermos a falar, por exemplo, uns exercícios mais dinâmicos... Isso, voltamos a entrar no mesmo. É a ativação. Ele toca ali num ponto interessante. Ora, pega aí porque ele fala de um estudo que faz com que os atletas fiquem mais lentos. Eu não tive acesso ao estudo. Eu vi um estudo que comparava atletas com e sem esse exercício e conclui-se que quem alongava estava mais lento e despendia mais energia para o mesmo treino. Eu agora vou discutir aqui uma coisa contigo. Vou levantar aqui uma questão. Por exemplo, nós no conjunto musculotendinoso, nós temos o fuso neuromuscular que controla a contração do músculo, não é? E nós vamos já dar aqui uma breve explicação. E depois temos o órgão de Golgi. Certo? Recordas da função de cada um deles? Sim, mais ou menos, mas sim, continua. Pronto, ou seja, vou prestar aqui uma tentativa de explicar. O que é que acontece? Corrijo-me se eu tiver isto, a memória pode-me atraiçoar. O fuso neuromuscular é uma espécie de sensor que nós temos no músculo, que quando o músculo está a criar está com muita tensão, ok? Ele mede essa tensão e a certa altura, se ele vir que a tensão é muita e que está a pôr o músculo em perigo, é quase como um botão de SOS, não é? O fuso neuromuscular entra em ação e desliga essa tensão. É quase como tu estás a fazer tensão, e depois ele desligou. Então o que é que foi? Eu não disse para ele desligar a tensão. É exatamente esse sensor de pressão, certo? E depois temos o órgão tendinoso de Golgi. É assim que se chama, não é? Órgão tendinoso de Golgi. Capaz da Manuel, já não me lembro muito bem. Pois, mas é isso. Mas sabes qual é a função do... É órgão tendinoso, assim, que é nos tendões e que faz exatamente o oposto. Ou seja, se ele sente que o tendão está a ficar muito esticado, ele aumenta a elasticidade do tendão. Dá-lhe mais. Ao fazer isso, ou seja, como é que nós fazemos isso? A fazer alongamentos. E é para isso que nós fazemos alongamentos. É no fundo para desligar para desligar não, desculpa. É para ativar o Golgi, chama-lhe Golgi. O Golgi é para o órgão tendinoso, ok? Ou seja, no fundo ele sente que há muita tensão, o que é que ele faz? Ele desliga e dá mais elasticidade e o tendão fica mais solto. O objetivo disto é exatamente aquilo que acontece com o fuso neuromuscular. É evitar que o tendão colapse e rasgue, então ele dá-lhe mais elasticidade. Ao acontecer isso, ativando isso, também diz que na contração vai ser mais lenta. Ou seja, eu não li o estudo, atenção, ok? Ou seja, mas estás a dizer o mesmo que eu estou a dizer. Estás a demorar mais, mas estás a dizer o mesmo que eu estou a dizer. Mas estava aí buscar, sim, no fundo, a mesma coisa. Estava aí buscar a explicação científica, sim. A possível explicação científica do porquê que isso acontece. Porque são processos que o corpo tem e, meus caros, o corpo é uma máquina tecnológica longe de qualquer tecnologia desenvolvida até hoje ainda, ok? O corpo está pensado, acho que ninguém pensou, desenvolveu-se de uma forma perfeita. O corpo humano é uma coisa digna de admiração. O seu funcionamento parece que está tudo pensado. A natureza encarregou-se tudo, mas eu acho que vai por aí. Ou seja, a nossa visão, então, nós estamos a concordar nisto até. De maneiras diferentes, mas não é de maneiras diferentes. Eu estava a tentar ir buscar uma explicação científica para aquilo. Não, para a relação pai e filho não é mau. Estamos a concordar. É verdade. Pois estou a concordar contigo. Não é mau. Mas lá está, isto é uma forma de ver as coisas. Se eu agora for pesquisar por estudos que comprovem o contrário, vai haver estudos que vão comprovar o contrário, que digam que os atletas que fazem alongamentos devido ao conforto muscular que sentem, porque de facto se tu alongares, tu vais te sentir mais confortável, porque estás a colocar o músculo numa posição de conforto. De relaxe. De relaxe. Vais te sentir muito mais confortável. Mas lá está, esse relaxamento pode dar a perda de velocidade que ele refere. Mas lá está, depois quando quiseres que o músculo contraia, vais sentir mais dificuldades. O músculo vai demorar mais a estar apto para contrair e depois pode não ter, pode estar comprometido a sua performance normal, não é? Os 100% que tu precisas que o músculo esteja operacional, ele pode não estar. Isto é a nossa forma de ver as coisas, é exatamente como aquilo que nós falámos sobre o aquecimento, que é como eu estava a dizer. Na minha opinião, alongamentos estáticos não, mas uns alongamentos talvez dinâmicos, que te aumentem também a temperatura corporal, a frequência cardíaca. Não é questão de alongamentos, estás a falar de ativação, não estás a falar de alongamentos. Dá o nome aos bois. Pronto, ou seja, alongamentos não, uma ativação geral, sim, faz todo sentido. Próxima questão. Vamos para a próxima questão. Que vem do Nuno RPM.
Boas, Pedro e Rafael. Agora que já tenho o GPS Edge 830 com alguma utilização, acham que é a compra acertada em comparação com o 1030 Plus, que tem mais tamanho de tela e autonomia? Qual a vossa opinião? Olha, Nuno, eu começo por te dar a minha opinião. O Edge 830 para mim é a melhor escolha, simplesmente por causa do tamanho. Em termos de autonomia também, ainda não o levei assim durante muito tempo, ainda não fizemos nada. O máximo que deve ter feito com ele, 4, 5 horas, e ele dá perfeitamente para essas voltinhas, e sei que dá para mais. Eu não sei qual é a autonomia que eles dizem do GPS. A Garmin diz 22 horas. Sim, mas 22 horas deve ser com os sensores todos desligados. A Garmin diz 22 horas. Sim, é por acaso. Agora tocas num ponto interessante. Eu estou a utilizar aquela luzinha a flare da Bontrager e ela está sincronizada com o GPS. Ele mostra sempre criada, rede pequena ou rede curta ou rede, assim, uma coisa qualquer. E por acaso uma coisa que eu reparei é que a autonomia do GPS desceu. Mas é assim, basicamente eu tenho a máquina de café tenho ligado com o GPS. Pronto, mas pronto, o que eu estou a dizer é as 22 horas que eles apresentam deve ser-se com os sensores todos desligados, só com ele ligado. Mas eu digo 830 porque, primeiro, confere todas as coisas que eu preciso num GPS, não é? Até mais. E depois é o tamanho. É perfeito para BTT, para o cross, é mais que perfeito. O 1030 eu ia estar ali com um mono na bicicleta que não ia tirar proveito dele. O 1030 terá vantagens, sim, para quem fizer estrada, e 2, utilize frequentemente as opções de navegação do GPS. Até aí acho que faz todo sentido. Ou então quem gosta de ter ali uma lista de compras de dados ali por lá fora no GPS, sim, para essa malta sim faz todo sentido. Mas uma vez mais digo, para a estrada, acho que para a estrada é um bom GPS, talvez. Se eu tivesse uma bicicleta de estrada e fizesse uso dela frequente, talvez o 1030 seria o GPS que eu utilizava. Mas agora para o BTT, acho que não faz sentido ter um GPS tão grande. Aliás, mas nós vimos uma série que a Syncros fez com o Andrei Frischnet, o atleta da Scott, e ele disse que para treinar usava o 830, mas para correr já escolhia o 130, que é um GPS ainda mais pequenino. Só para registrar dados. Parece só um conta-quilómetros, daqueles antigos. Sim, só para registrar dados. E atenção, que eu acho que mencionámos isso na altura, mas nós optamos pelo 830 na altura, fui eu que optei, que decidi. Aliás, eu passei do 1000 para o 830, teoricamente desci de nível. Porque eu já na altura, e ao fazer essa comparação do 1000 com o 1030, eu não gostei do tamanho do ecrã. Acho que o 1030 ainda é mais barato que o 830, não? Não, é mais caro, é o topo. Mais caro? Sim, ele oferece mais uma função qualquer, mas nada. Francamente, na minha opinião, para aquilo que nós fazemos, nada que justifique a diferença de preço. E portanto, eu estou cada vez mais satisfeito com o GPS, sim, acho que o ecrã do 830, e atenção, uma vez mais eu digo, eu passei do 1000, que é um ecrã maior que o 830, para o 830. O ecrã do 1000 era bom, era razoável para navegar. Para o BTT não faz sentido. Não sinto que tem. Eu navego, por acaso até navego bastante, porque ando muitas vezes sozinho, navego bastante em trilhos e tudo mais. Acho que o 830 serve na perfeição, estou cada vez mais satisfeito. Acho que do ponto de vista também enquadra-se muito, muito bem na bicicleta. O 1030 já não comprei na altura porque achei que o tamanho era muito desproporcional à necessidade e à função, completamente desproporcional. Voltando aqui aos velhos tempos, não concordo com o Rafael a dizer que para a estrada, sim, não. Eu estou a dizer a minha opinião, o Nuno pediu-me a minha opinião, daí Pedro e Rafael. Ok. Percebeste a pergunta do Nuno? Se não era Pedro. Ok. Entendes? Sim. Persegue. Ok, prontos. Não, mas prontos. Na minha opinião, mesmo para a estrada, eu acho que entre o 1030 e um LCD da Samsung de 107 polegadas, eu optava pela TV. Ao menos tem mais definição. Certo. Chuta para a frente. Vamos para a última pergunta, é do André Peixoto, e desta vez é a opinião do Rafael. Deixa ver aqui. Sim, o André pede a opinião do Rafael. Mas já chegámos a um ponto em que tudo antes as pessoas nem sequer te cumprimentavam. O CLC sai à terça-feira, à quarta vai sair opinião do Rafael. Olha, está bem. Está bem. Gostava de saber a opinião de Rafael sobre, mas eu deixo-te opinar se tu quiseres, sobre bicicleta suspensão total alumínio gama alta ou carbono média baixa. Ele faz aqui 3 perguntas e depois a segunda pergunta é rígida carbono ou suspensão total alumínio e ainda 27,5 bem equipada suspensão a ar ou 29 com alívios e suspensão de mola. Posso dar uma opinião sobre a tua opinião?
Depois de eu responder. Não, era só, diz uma de cada. Lê uma e responde. Sim. Lê outra e responde. Vamos então à primeira pergunta. Bicicleta, suspensão total, alumínio, gama alta ou carbono, média, baixa? André, isto vai depender sempre daquilo para que tu queres fazer, não é? Eu aqui destas duas escolhas, eu se calhar preferia a carbono, média, baixa. Porquê? Porque o carbono vai-te dar vantagens que o alumínio não te dá. Concordas, Pedro? Por exemplo, dizer uma das vantagens. Em termos de rigidez da bicicleta, não é? Eu vejo, sabes que antigamente, eu posso dar uma opinião, Rafael? Diz. Antigamente, ainda tu não eras nascido, não é? Eras um pequeno espermatozoide, e havia muito a questão de construirmos bicicletas. Comprávamos o quadro, depois comprávamos a suspensão, até se construíam rodas. Atenção, eu sou tão antigo, que um gajo escolhia os aros, os raios, os nipples, mas não é das meninas, os cubos, e montávamos rodas à grama, aquilo, o espetáculo. E aquilo que nós procurávamos fazer sempre era comprar um bom quadro, porque ou seja, a bicicleta monta-se em redor de um quadro. No fundo, se nós pensarmos bem, o resto são periféricos, podemos trocar à vontade. E portanto, eu nessa questão, eu coloco sempre isto, depende muito daquilo que nós vamos fazer, mas comprar uma bicicleta de carbono, gama média, mas um bom quadro com periféricos foleiros, ou comprar uma bicicleta de alumínio com periféricos de topo. Eu coloco-te esta questão, por exemplo, há muito tempo, quando nós comprámos uma bicicleta, nós pensávamos que aquilo era quase para o resto da vida. Hoje em dia as pessoas trocam de bicicleta de 2 em 2, de 3 em 3 anos. Portanto, se tu tiveres em conta que a tua transmissão vai durar, em quem faça um uso mais recreativo, se calhar, a tua transmissão vai durar 2 anos, se calhar é o tempo que tu vais gerar a bicicleta. Então, se calhar aí é melhor investir nos bons periféricos. Uma bicicleta de alumínio, mas bem com uma boas rodas, uma boa suspensão, uma boa transmissão. É um quadro de alumínio. É um quadro de alumínio, mas o que realmente importa é o que nós vamos fazer com ela. Exato. Se eu penso, não, eu vou comprar uma bicicleta e depois, porque não tenho dinheiro agora para investir tudo na bicicleta, não é? Mas quero comprar algo que possa depois evoluir com o tempo. Então, se calhar já um quadro de carbono. Um quadro de carbono. E depois vais... exatamente. E depois as rodas, a transmissão vai acabar por se gastar e por isso depois podes trocar para melhor. Eu acho que é por aí. Eu acho, se tu me permites, Rafael. Sim. Para a segunda pergunta, rígida carbono ou suspensão total alumínio? Vou outra vez pela mesma lógica. Eu aqui, a minha opinião é rígida carbono, que foi o que eu andei até agora e serviu-me perfeitamente para tudo o que eu fiz até hoje, seja para o XCO, maratonas, andar na estrada, tudo o que eu fiz foi com uma bicicleta rígida de carbono. Porque não suspensão total de alumínio? Eu acho que aí está, francamente, eu não percebi eu não tenho resposta para essa pergunta. Porquê? Porque eu acho que se está a perguntar assim, eu acho que a questão é esta: tinto ou branco? Eu pergunto, qual é o prato? E atenção, está-te a dizer um gajo que não bebe, e tu sabes que eu não bebo, não é? Mas percebo um bocadinho disso. Sim, qual é o prato? Razão. Exato. Qual é o prato? Lá está, vai depender sempre daquilo que tu estás a fazer. Olha, repara, eu vou-te colocar aqui 2 questões para ti. Agora, para te ajudar a responder isso, vou-te colocar 2 questões. Rafael, vais fazer XCO pela primeira vez, que bicicleta vais escolher? Suspensão total de alumínio ou rígida de carbono? Que bicicleta escolhes para fazer XCO no primeiro ano ou no segundo ano? Vais fazer XCO, que bicicleta escolhes? Como o XCO está atualmente, se calhar uma suspensão total de alumínio não seria uma má escolha. Tu fazes-me cada uma, que eu digo uma coisa, apetece-me fugir meter-me debaixo da mesa. Vais fazer XCO, quem vai começar? Hardtail, carbono. Quem vai começar? Hardtail, carbono. Pronto. Agora eu coloco-te assim, olha, vais começar a praticar enduro. Ok, e já faz sentido, mas isso já é. Portanto, já está para a última pergunta. Pronto, mas não sei a última pergunta. É que a questão aí, falta informação para poderes responder a isso com coerência. Exato, eu respondi rígida carbono porque foi aquilo que eu andei até agora, não é? Porque estás em quê? E tu tinhas uma suspensão total, porque é que trocaste para uma rígida de carbono? Porque as suspensões totais dão despesas estúpidas. Pois. E agora meti-me outra vez na mesma. Mas agora a dobrar. Não, a dobrar não, tu tens 20 anos, Rafael, as despesas são tuas. Mas aqui nesta rígida carbono, simplesmente porque eu acho que o carbono lá está, eu precisava de saber para aquilo que tu vais fazer, não é? Se vais fazer uma coisa mais, menos agressiva, se queres procurar um bocadinho mais, menos conforto, não é? Não há uma resposta correta porque tu não tens a informação toda. Ele pediu-me a minha opinião. Eu sei, pronto, queres que eu vá embora? Espera aí. E ainda a última pergunta: 27,5 bem equipada, suspensão
ar ou 29 com alívios e suspensão de mola. Aqui eu posso dizer, as duas bicicletas são duas bicicletas para vertentes diferentes, não é? Porque as suspensões a mola são para coisas... Mas espera aí, ele está a falar suspensão a mola no amortecedor traseiro ou à frente? Não diz. Com alívios. O que são alívios? Alívios é um grupo da Shimano, é o alívio. Não, mas ele diz aqui com alívios. Com alívios, está-se a referir de certeza à transmissão, só pode ser. Não sei. E suspensão de mola? Então, suspensão de mola está-se a referir à suspensão da frente, são as mais pesadas. Mas isso não é para coisas mais violentas? Não, são as entradas de gama. É? É. Então, se estivéssemos a falar de suspensões da mola, já estamos a falar de suspensões de downhill. Mas isso é amortecedores, não é? Traseiros. Sim, ou suspensão, sim. Eu por acaso não sei, os amortecedores traseiros para downhill são a mola, os melhores que eu vejo o pessoal a trocar. Alguns. À frente não sei se usam ar, se usam a mola também. Por acaso 27,5, mas aqui eu escolhi a 27,5 bem equipada com suspensão a ar. Sim, eu acho que também. Estás-me a perguntar a minha opinião? Não, estou a dizer, eu escolhia. O que é que tu escolhias? E escolhi a 27,5, melhor equipamento, mais leve. Sim, melhor equipamento, dá para gingar melhor a bicicleta, porque é uma 27,5, dar uns whips no ar. É assim, é que olha, vou-te dizer uma coisa, Rafael. Sou bom nos whips. Tu és mesmo muito, muito bom. Temos mais questões, Rafael? Não, é tudo. É tudo, Pedro. Sabes o que é uma coisa que nos está a falhar? O quê? Nós temos que pôr os equipamentos à venda, os jerseys. É verdade, Pedro. Tens novidades sobre isso? Tenho novidades, vou ver se ainda lanço isso esta semana. Estamos só a recolher aqui uma pequeníssima informação. Gostaste do jersey? Eu adorei o jersey. O jersey fiquei mesmo muito, muito, muito bem. E eu por acaso devia ter comprado um L, mas mandei fazer um M. Tenho duas hipóteses. Ou mando fazer um L, ou perco peso urgentemente. Já estou a perder. Mas os rolamentos cerâmicos é que são bons. Não gostei da indireta. Gente boa, próximo fim de semana, se vocês quiserem aparecer por Melgaço, o público voltou às provas, ok? Este fim de semana ainda vimos alguns mascarados na prova, não é? Mas é carnaval, certo? Portanto, o público voltou às provas, apareçam em Melgaço, venham bater palmas, venham apoiar, não a nós, todo o espetáculo. Mas a nós também, apareçam lá, é uma grande pista. É que depois o pessoal aparece, e como aconteceu já este fim de semana, vem ter connosco e nós não conseguimos nas provas dar um bocadinho de tempo e de atenção ao pessoal que nos aparece para nos cumprimentar. Podemos cumprimentar, dizer olá, obviamente, mas estamos ali atarefados com os nossos afazeres. Sim, mas temos sempre um tempinho para falar um bocadinho. Sim, vai-se arranjando. Gente boa, caros patronos, obrigados por estarem aí. Apareçam em Melgaço, o espetáculo do BTT voltou, felizmente, e todas as provas. E nós para a semana. Rafael, estamos aqui novamente. Deixem as vossas perguntas e vá, uma boa semana a todos e um grande abraço. Nós por hoje fomos.